Provérbios capítulo 4, 23, um verso bem conhecido. Salomão escreve no seu livro conhecido como o livro da sabedoria. Ele diz: entre tudo que se deve guardar, guarda o seu. Faça um coração para alguém que está perto de você e diga: o seu coração. Entre tudo, uau! Você imagina? Tanta coisa para se guardar, tanta coisa valorosa nesse mundo, mas ele diz: entre tudo que você guarda nesse mundo, a principal coisa que você deveria guardar é o seu coração, porque dele procedem as fontes para a vida. Guardar significa não deixar que qualquer coisa entre. Você consegue entender? Guardar significa você ter atenção, você está observando para que nada ruim aconteça. Algo que eu descobri nessa vida, gente, que nada tem o poder de nos abençoar mais do que relacionamentos, mas também nada tem o poder de nos machucar mais do que relacionamentos. Verdade? As pessoas que mais nos amamos, que nós mais amamos muitas vezes, são as pessoas que têm maior poder de nos machucar. Nada nos abençoa mais que relacionamentos nessa vida, mas também nada tem o poder também de nos ferir mais que relacionamentos. Mas algo, querido, que nós precisamos aprender a viver nessa vida, querido, é uma vida de perdão. Você pode repetir comigo bem alto: vida de perdão, 1, 2, 3? Vida de perdão. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. A amargura e a falta de perdão são uma das maiores armadilhas que o inimigo tem para nos destruir. Muitos não conseguem responder ao chamado de Deus devido às feridas e às mágoas de ofensas que causaram em seu coração. Pessoas com grande potencial, mas estão apenas paradas, porque estão em um lugar de dor, estão num lugar de machucadura. Alguns dizem que a amargura é como um câncer, que vai tomando conta do nosso coração, e aos pouquinhos vai nos matando. Agora eu quero ler um texto da Bíblia, onde o apóstolo Paulo fala algo muito interessante para nós. Eu preciso que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 12, 15. Hebreus capítulo 12, 15. Se você trouxe sua Bíblia no seu celular ou no seu livro, senão você pode acompanhar conosco aqui no telão. Hebreus capítulo 12, 15, diz assim, o apóstolo Paulo falando: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Eu vou contar até 3, você fala comigo: raiz de amargura, 1, 2, 3. Raiz de amargura, uau, contaminando a muitos, contaminando a muitos. O tema da minha mensagem hoje é desintoxicando o coração, desintoxicando o coração. Você poderia orar mais uma vez comigo antes de nós entrarmos essa noite? Feche seus olhos. Querido Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa. A gente não está aqui na presença de homens, nós viemos aqui de verdade se encontrar contigo. Nossa motivação é mais profunda do que nossas atitudes, e a nossa motivação hoje possa ser encontrada diante do Senhor, uma motivação correta, Senhor, em estar aqui para ser ministrado por Ti. Eu oro, Pai, que a Sua palavra possa nos abençoar hoje, Jesus, pois nós cremos que o Senhor nos ama, e que isso possa gerar muito fruto em nós. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra e porque Tu estás aqui, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém bem alto. Amém. Livro de 2 Samuel, capítulo 13, dá de presente a tua atenção. Nós vamos adentrar nessa história, e essa história aqui, você vai vibrar em alguns aspectos e outras não, mas isso vai te chocar, essa história hoje. Através dessa história, nós vamos tirar alguns princípios para a nossa vida hoje. Então 2 Samuel capítulo 13, nós vamos ler juntos isso. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 13, verso 1, diz assim: Absalão, filho de Davi, guarde esse nome, Absalão, tinha uma irmã muito bonita, como as mulheres da Revo Church. Mulheres, me ajuda a te ajudar, né? Uma irmã muito bonita, como as mulheres da Revo Church. E agora elas gostaram. Agora,
que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amon, eu vou contar até 3, você fala comigo, Amon, 1, 2, 3, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Uau! Amon pensava que era impossível possuir sua meia-irmã, e ela era virgem, e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Verso 3. Mas Amon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Jonadab disse a Amon: você é filho do rei, e no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por que você anda triste, ouvindo uma playlist de Predal. É que estou apaixonado por Tamar, e a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Amon. Então Jonadab disse: finja que você está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe com que minha irmã Tamar venha e me dar de comer, que ela prepare comida aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma sirva comida. Então Davi mandou chamar a Tamar no palácio e disse: vá à casa de Amon e prepare alguma comida para ele, um filé parmegiana e um torta de limão. Verso 8. Ela disse e foi, e encontrou-lhe de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou e fez alguns bolos ali, onde ele podia vê-la. Então assou os bolos. Verso 10, pulamos para o 10. E Amon disse a Tamar: traga-me os bolos aqui para a minha cama e sirva-me. Então ela levou os bolos para ele. Quando, ao oferecer a Amon, ele a agarrou e disse: deita-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria também completamente desmoralizado na nossa nação de Israel, na região de Amures. Por favor, fale com o rei, e eu estou certa que se você falar, ele me dará a você. Mas Amon não quis ouvir a Tamar e dizia, e como era mais forte que ela, a forçou a ter relações com ela. Uau, que coisa terrível. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que tinha amado antes. Então disse: saia daqui. Verso 21. Quando o rei Davi soube que tinha acontecido isso, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra, mas ficou com ódio dele. Você pode repetir comigo? Diga: ficou com ódio dele, porque havia forçado sua irmã Tamar. O verso 23 eu quero ler só as primeiras 3 palavras. 2 anos depois. 2 anos depois. Olhe para mim e me dê de presente sua atenção mais uma vez. Aqui nós vemos uma história a respeito da família do rei Davi. Propósito, quem já ouviu falar do rei chamado Davi? O maior rei que a nação de Israel já teve, nós não temos dúvidas sobre isso. 4 finais de semana atrás nós pregamos sobre Davi matando o gigante Golias. Quem lembra faz algum barulho aqui. Nós falamos sobre vencer os inimigos da nossa alma. Davi era um homem extraordinário, mas Davi teve muitos problemas familiares. Só aqui, quem já teve ou tem problemas dentro de casa, mexe o dedinho do pé. Davi, ele tem alguns problemas, mas a história começa a contar com um homem chamado Amon, nome bastante estranho por sinal, mas Amon, a Bíblia nos fala que ele se apaixona por essa mulher chamada Tamar, e a Bíblia é enfática em elogiar a beleza da mulher. Não sei qual era o aspecto físico, mas quando a Bíblia diz que a mulher era bonita, é porque era, não era meia boca. A mulher era daquela que passava no calçadão e parava. A mulher é daquela que postava foto no Instagram e dava curtida. Não era pouca coisa. Agora Amon se apaixona por ela. Só quem já, sinceros aqui, só quem já se apaixonou na vida, levanta a mão, hein? O resto mentiroso tudo aí, ó. Pelo amor de Deus, Pai, perdoa esses pecadores. O cara fica tão apaixonado por ela. Gente, eu não sei como isso acontece, mas diz que ele fica doente. Esse cara não come mais. Vamos, bora comer uma pizzazinha. Tamar. Esse cara ia pro tanque sexta-noite e ficava olhando a água.
onde a Tamar está. Ela não respondeu o meu WhatsApp. Ela está online e não me responde. Ela me deu um follow no Instagram. Esse cara está terrivelmente apaixonado pela mulher. E gente, uma coisa, vou falar para os homens aqui. Cadê os homens? Oi, gostei. Quando fala em mulher, o homem aparece, é ou não é? Né? Quando fala da Tamar, o cara, opa, sou eu, né? Aleluia, né? Glória a Deus. Homem, quando se apaixona, é problema, mano. Você já viu o homem apaixonado? Ele fica com uma cara de bobo. Homem apaixonado faz serenata na chuva assim, ó. Água batendo no coco do negro, cara. Homem apaixonado, mano, não vou nem falar para você para continuar aqui, para não piorar, para nossa situação. Mas homem apaixonado faz coisas assim. Homem apaixonado toca o dinheiro que não tem. Rapaz, só você sabe, aquela roupinha que você foi comprar essa semana para aparecer para a gatinha da Revo Church hoje aqui, parcelou 12 vezes no cartão, eu te conheço. Homem apaixonado é um problema. E esse camarada, Amon, ele está doente, apaixonado. Eu não sei se alguém já chegou nessa situação. Não sai a menina da cabeça dele. Ele fica pensando, meu Deus, onde é que ela está? Meu Deus, será que ela foi viajar? Será que ela está na Revo hoje à noite? Ai, Jesus, será que ela está na recepção? Acho que eu vi ela estava lá no Ministério do Cerimonial. O camarada está terrivelmente apaixonado. Mas de repente, vem um amigo de Amon e dá um conselho para ele. A gente fala uma coisa para você: cuidado com os conselhos que você ouve na sua vida, principalmente para a sua vida amorosa. Sabe o que esse cara fala para ele? O nome do camarada, eu quero dar o nome dele aqui para difamar ele com vontade mesmo. Jonadab. 1, 2, 3. Olha o conselho que esse cara Jonadab fala. Mano, tô vendo que você anda meio triste. Você só anda ouvindo Coldplay, aquelas músicas mais tristes. Você não tem mais ânimo para nada. Até o futebol você anda faltando. Homem, quando falta futebol, tem mulher envolvida. Pode crer, irmão. Já tenho anos de experiência na situação, na causa. Homem, para faltar churrasco e futebol, tem uma mulher no pedaço. Pode ter certeza. Você anda faltando, o que está acontecendo contigo? Por que você anda triste? Amon fala, pois é, rapaz, eu estou apaixonadíssimo por Tamar e não está rolando nada. Inclusive eu vinha conversando com o outro lá no calçadão. Esse cara dá um conselho, ele fala assim: se finge de doente. Só um parênteses aqui. Quem aqui já se fingiu de doente para ganhar um chameguinho aí? Seu pecador, né? O homem é dramático, é ou não é? Tem uma dor de cabeça, eu vou morrer. Ele quer que a mulher cuide, ele quer que a mulher faça bolo, né? Ele quer que a mulher massageie o pé. É um homem louco, mano. Como homem carente, uma desgraça. Esse cara está tão carente, ele ouve o conselho do seu amigo, a Bíblia diz que ele é esperto. Cuidado com os espertões do mundo, querido. Tem espertões que só põem o povo no mato. Ele diz, se finge de doente, vai lá e fala com o teu pai que é o rei, teu pai é o bambambam. Diz assim, pai, eu estou doente e não tem ninguém para cuidar de mim. Eu estou com suspeita de coronavírus, não posso sair de casa. Manda Tamar fazer um bolo. O rei Davi não tem entendimento do que esse cara está tramando. Ele fala, não, com certeza. Manda um WhatsApp para Tamar e fala, cuida do teu irmão, teu meio-irmão. É importante a gente saber, aquela época é uma outra cultura, querido. É um outro contexto, onde as pessoas casavam, né, uns com os outros, até meio-irmão. Esse cara chamado Amon, ele é filho de Davi, mas ele não é filho da mesma mãe de Tamar. Quem consegue entender? Ele é meio-irmão. Aquela época, era diferente a cultura, a maneira de ser. E esse é o momento que Tamar chega lá, está fazendo aquele filé à parmegiana, está fazendo aquela torta de limão, e ainda de brinde traz um brigadeiro. E quando ela chega até a cama de Amon, a Bíblia fala que Amon a agarra. Esse era o plano dele. Ele agarra e diz, deita-te comigo. Esse é o momento que Tamar, ela fala assim, você não vai fazer essa loucura. A gente não pode fazer isso. Essa mulher provavelmente é uma mulher temente, provavelmente.
E olha que eu acho interessante, querido, o que ela diz: peça para o rei, porque se o rei, você pedir para ele não vai me negar a te dar. Aquela época, querido, era difícil para as mulheres, porque elas casavam com quem o pai queria. Então imagina você estar em casa, de repente teu pai fala assim: arruma tuas malas, por quê? Você vai casar com o cara que eu gostei ali. Imagina que coisa terrível. O camarada encontrava um cara bom e dizia: esse aí vai ser teu esposo. Parecia que Tamar até está conformada com isso. Lembra, uma outra cultura, uma outra ideia de filosofia de vida. Mas o que a gente consegue entender é que Tamar fala: peça para Davi, ele vai te dar eu para você, mas não faça dessa maneira. Querido, quando a gente faz as coisas do jeito errado, sempre vai dar errado. A Bíblia fala que Tamar tentou mesmo alertar Amon, mas Amon não a ouviu, e Amon era mais forte que ela. E olha que coisa terrível, gente, aquele rapaz toma à força a Tamar e tem relações sexuais com ela. A coisa mais triste do verso que eu acho aqui é que diz que logo que ele depois ter tido relações sexuais, diz que ele a odiou, ele sentiu nojo dela. Aqui é um parênteses que eu dou para você, querido. Até mesmo um amor verdadeiro, quando você deixa o pecado e as coisas erradas entrar, estraga tudo, cara, estraga tudo. Se Amon, quem sabe, tivesse feito certo e dito: não, vamos segurar a onda, estava aqui com o elevador lá no 8º andar, né, pensando, né, interessante, o pessoal vai entendendo a piada aos poucos, né, por ondas, né, agora o outro lá de trás, entendi, né. Quando a gente consegue entender que Amon poderia ter dito: não, então eu vou conversar com o Davi antes, gente, não teria sido uma coisa boa. Quem sabe ele tinha casado com Tamar, aí rapaz, ia estar feliz. Mas não, querido, fazer as coisas do jeito errado sempre dá errado. Diz que logo depois de ele ter a relação sexual com a sua meia-irmã, diz que ele sente nojo. Olha que coisa terrível, querido. O pecado é nojento, querido. O pecado sempre vai levar a nossa vida a um estado terrível. Mas nesse momento, Absalão é irmão de Tamar. Absalão, quando fica sabendo disso, ele fica muito, muito bravo. Ele diz: o que esse Amon acabou de fazer? O que esse cara está pensando, esse meu meio-irmão, para tomar a minha irmã e ter uma relação com ela dessa maneira? E a Bíblia fala que Absalão não falou nada, mas ele ficou com ódio no seu coração. Você pode repetir comigo? Diga: ficou com ódio dentro do coração. Querido, e aqui eu quero abrir um contexto aqui na nossa mensagem hoje, foque comigo. Conflitos na nossa vida sempre precisam ser resolvidos. Absalão não fala nada, mas ele sente ódio no coração. Tudo na nossa vida, querido, que não é resolvido, Satanás se aproveita disso. A maior estratégia do inimigo, querido, é fazer com que no meu e no seu coração, você lembra o apóstolo Paulo falando agora aos Hebreus capítulo 12, 15, acabamos de ler, que brote uma raiz de, diga bem alto, alguém perto de você, diga: raiz de amargura. Eu me formei em engenharia florestal, eu gosto de falar isso todo domingo para parecer menos burro. Se tem uma coisa que eu estudei, querido, nessa faculdade, foi de raiz. Penso em todo tipo de raiz. Raiz, querido, ela começa bem pequena, deixa eu falar para ti. Mas a raiz, quando ela começa a tomar forma, muitas vezes a raiz é maior do que até a própria árvore. Arrancar uma raiz não é fácil. Você arrancar quando ela é pequenininha, você consegue. Raízes têm o poder de firmarem na terra a um ponto, gente, que muitas delas nem sequer mais podem ser removidas. Você já viu o reflorestamento de um pinus? Eles cortam aquela árvore no mais baixo possível, o mais raso possível, mas nem sequer tentam arrancar a raiz. Você sabe por quê? É tão profunda aquela raiz que é muito inviável tirar. O apóstolo Paulo está nos falando, sabe o quê? Que a amargura é como uma raiz, que ela começa a brotar em nosso coração, há um momento que ela começa a enraizar tão poderosamente, que se torna difícil até mesmo de arrancar. O
O apóstolo Paulo fala que isso causa perturbação e contamina muitos. Eu creio, gente, que Deus, Ele quer desintoxicar o nosso coração, porque muitas vezes nós estamos vivendo como Absalão, com problemas com outras pessoas, com amarguras dentro da nossa vida, com coisas dentro de nós, e nós não tratamos isso. Absalão deveria ter resolvido a causa, ele deveria ter pego o negócio de todo. Amon, vamos lá conversar com o pai, isso que você fez não foi certo. Chega, põe na frente do rei Davi e diz: o que nós vamos fazer com o cara aí? O cara acabou de forçar a Tamar, vamos ver a sentença dele. Será que vamos prender esse caboclo por 5 anos? Será que vamos arrancar as bulicas e a salsicha dele? O que vamos fazer, Davi? Mas resolver. Quem entende o que eu estou falando aqui diz amém. Mas deixa eu falar para você, Absalão não fala nada, mas ele leva ódio para o seu coração. O maior problema, querido, é não resolver coisas. Nós acabamos de ler, 2 anos depois, Absalão fica 2 anos com aquele negócio dentro do coração dele, gente. E você já viu como muitas vezes a gente é especialista em não resolver as coisas que a gente precisa resolver na nossa vida? Acontece uma briga lá na sua casa, sabe o que você faz? Às vezes você acha que o tempo resolve. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, o tempo não resolve coisa, principalmente com as mulheres. Já viu? O camarada está ali, ele fez alguma coisa e a mulher fala: porque eu estou de saco cheio contigo, mas o que eu fiz? 10 anos atrás você fez isso, em 22 dias. Querido, o tempo não resolve coisas. Se nós temos alguma coisa no nosso coração, nós precisamos ser transparentes, porque como Satanás tem usado a raiz de amargura para destruir famílias, relacionamentos, destruir a unidade da igreja, destruir a unidade de lugares onde a bênção de Deus poderia se manifestar. Absalão leva aquilo para o coração dele, e ele decide 2 anos ficar com aquele negócio. Sabe o que acontece? Um dia ele chega para Davi e fala assim: Davi, diz que todos os meus irmãos vão lá em casa, para a gente fazer uma comida, um churrasco. Davi falou: fica à vontade, convida aí. No meio do jantar, querido, Amon tinha armado uma armadilha, Absalão tinha armado uma armadilha para Amon, e ele assassina naquele jantar Amon. Ele pede para que seus servos, quando ele estiver comendo, vocês vão lá e matam ele. Absalão assassina, gente, seu próprio meio-irmão chamado Amon. Chega uma fake news para Davi e fala: Davi, você nem sabe o que aconteceu, todos seus filhos morreram. Davi começa a chorar, de repente chega a notícia correta e fala: não, na verdade só Amon morreu, Absalão acaba de o matar. Gente, Davi fica tremendamente magoado, ele chora com isso. Verso 36 nos diz: logo que ele acabou de fazer isso, começaram a chorar alto, e Davi e seus oficiais também choraram muito. Davi tinha tido problemas no seu passado. Você lembra da história de Davi, quando ele toma por mulher toma uma mulher por esposa que não era a mulher dele, ela adultera com Batseba. Davi tenta esconder aquilo porque Batseba engravida e ele mata seu esposo chamado Urias. Às vezes eu ficava perguntando: por que será que Davi não chama Absalão e não chama Amon, põe os caras na mesa e diz: ô moçada, vocês não veem que vocês estão errados? O que você acabou de fazer? Você acabou de violentar a tua irmã. O que você acabou de fazer? Você matou o seu irmão. Você vê que Davi fica furioso e Davi se zanga, mas Davi também não diz nenhuma palavra. Você sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos autoridade para confrontar nas áreas do nosso próprio erro. Davi, ele sabia: eu também vacilei. Às vezes nós queremos que nossos filhos sejam algo, querido, que nós não damos o exemplo. Às vezes nós queremos que as pessoas ao nosso redor ajam com a gente de uma maneira que a gente não age. Davi se sente talvez culpado ou até impotente de fazer algo. Davi tinha um coração bom, Deus havia o perdoado, Deus chamou Davi de homem segundo o meu coração. Uau! Mas mesmo assim, talvez Davi ainda carrega aquele negócio. Absalão foge, porque essa é a atitude de todas as pessoas
que estão magoadas e ofendidas, elas sempre fogem do lugar onde eles deveriam estar. Você já viu pessoa que está magoada contigo, você está vindo nesse lado da rua, ela atravessa Você viu pessoas que se zangam, ela diz, não vou mais, não quero mais, deixo disso. Querido, porque a ofensa, a raiz de amargura, faz pessoas fugirem do lugar onde elas deveriam estar. Agora acontece algo interessante aqui nesse contexto. Tem um problema acontecendo aqui. Absalão, ele está totalmente magoado, e toda pessoa magoada, ferida, ela começa a sangrar sobre outras pessoas. Pessoas feridas não conseguem caminhar muito tempo em intimidade com outras pessoas. Uma pessoa ferida, ela sempre tem uma imagem distorcida de outros. Você conhece a história das duas vizinhas? Diz que duas vizinhas, obviamente moravam uma do lado da outra, e ambas lavavam roupas, e uma sempre criticava a roupa da outra e dizia, olha lá a roupa da outra no varal, essa vizinha não sabe lavar roupa, as roupas sempre estão sujas. Por 10 anos, essa mulher fica falando, como ela lava roupas tão mal, sempre tão sujas. Um dia essa mulher recebe uma visita, e ela comentou, você já viu como minha vizinha lava mal roupas? Olha lá, o varal dela, as roupas estão todas sujas. E nesse momento, essa pessoa diz, não, minha filha, é o seu vidro que está sujo. Pessoas feridas têm lentes distorcidas sobre outras pessoas. Julgam o bem pelo mal. Absalão, ele está ofendido. Ele foge do lugar onde ele deveria estar. Ele se afasta da própria família, da sua própria causa. Porque pessoas machucadas, querido, elas sempre são suscetíveis a serem desleais. Obviamente, o espírito de ofensa abre porta para o espírito de rebelião, para o espírito de traição. Eu descubro que a presença de Deus está onde existe unidade, onde existe amor, onde existe alegria, e nós podemos viver uma vida de perdão uns com os outros. Muitas pessoas perdem o seu chamado, porque elas se tornam ofendidas. Uma pessoa desleal semeia contenda, amargura, murmuração. Absalão foge, mas olha o que vai acontecer. Depois de 3 anos que se passaram, quem vai entrar em cena novamente? Uma coisa que eu descobri, querido, pessoa amargurada incomoda aonde vai. Mano, você já conhece aquela pessoa que você tem que pisar em ovos o tempo inteiro com ela? Pessoas que se chateiam com um lugar, elas se chateiam em todo lugar. Pessoas que falam mal de outros, falam mal de todos, porque isso é um traço do caráter. Agora esse é o momento que Absalão passa 3 anos, mas em algum momento ele vai voltar. 2 Samuel capítulo 15, conecte-se comigo agora novamente aqui no nosso telão. 2 Samuel 15:1 diz assim: depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Verso 2: ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade. Diga comigo, no portão da cidade. Obrigado pelo entusiasmo. Diga, portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando um homem chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, conecte agora, Absalão chamava e perguntava de onde ele era, e ele respondia: eu sou de tal tribo de Israel. Verso 3, Absalão dizia: olhe, a lei está do teu lado, mas não há um representante do rei para te ouvir o caso. Absalão também dizia: se fosse eu o juiz, se fosse eu o chefe, se eu fosse o líder, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido, poderia me procurar e eu faria justiça. Verso 5, e quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele segurava, abraçava e beijava. Vou contar até 3, você fala comigo, abraçava e beijava, 1, 2, 3. Absalão fazia isso com todos os israelitas, que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão foi ao rei Davi. 3 pontos aqui que eu consigo entender nisso aqui, querido. Primeiro deles, cuidado com quem você abre o seu coração. Você sabe onde Absalão ia? Ele ia para os portões da cidade, e toda pessoa que ia ao rei Davi,
para resolver uma causa, esse camarada começava a ouvir aquelas pessoas, e aquelas pessoas começavam a contar histórias dele. Salomão ouvia a causa das pessoas. Deixe-me te ensinar algo, querido, hoje aqui. Você se entrega emocionalmente para aquelas pessoas que você conta suas dificuldades. Quando você abre as suas debilidades, você se entrega emocionalmente. Muitos casos de traição, querido, sabe por que acontece? O camarada tem um conflito com a esposa, conflito com o esposo, em vez de ele ir lá resolver o conflito, ele vai lá no trabalho dele e acha outra garota e começa a falar: pois é, estou com uns problemas lá em casa. E aquela outra pessoa começa a ouvir ele. Sabe o que acontece? Se liga emocionalmente. Aí, meu amigo, está feito o problema. A gente precisa conseguir discernir para quem são as pessoas que nós abrimos nosso coração. Você conta as suas dificuldades para quem? Não ouça qualquer pessoa, não receba de qualquer pessoa. Jesus ensinou: pelo fruto você conhece a árvore. Não existe como uma árvore boa dar fruto ruim, nem como uma árvore ruim dar fruto bom. O padrão que eu tenho para abrir meu coração é olhar para essas pessoas e dizer: isso aqui tem fruto. Gente, tem gente que conta a sua vida inteira para qualquer cabeleireira. E se a tua cabeleireira for uma mulher de Deus, que ótimo. Nós temos muitas cabeleireiras a propósito aqui na nossa igreja. Ótimas. Com essa aí, também não fale que no salão não é um bom lugar de falar. No verso 3 a gente encontra o que acontece. Ele diz: olhe, a lei está do seu lado, mas não há nenhum representante do rei para ouvir o seu caso. Olha o que Absalão está falando para as pessoas. Absalão também dizia: se eu fosse o juiz, então qualquer pessoa que viesse com qualquer questão me procurar, eu faria justiça. Essa é a segunda coisa que eu aprendo nesse texto. Cuidado com pessoas que desfazem e criticam outras pessoas. Provérbios 16, 28 diz assim: o homem perverso espalha contendas. Ouça isso que eu estou falando para você. Pessoas de coração perverso espalham contendas sobre outras, e o difamador separa maiores amigos. Uma coisa eu aprendi nessa minha curta vida, querido, não acho que vivi muito ainda, não me acho o senhor experiência, mas isso eu descobri: pessoas que falam mal de outras pessoas para mim hoje, amanhã elas vão falar mal de mim para outras pessoas, sim ou não? 1 Pedro 2,1, o apóstolo Pedro vai nos ensinar algo, querido, que eu creio que é uma das razões porque muitas pessoas têm a vida desgraçada, porque muitas pessoas nem reza braba resolve tua vida. Sabe por quê? Por uma palavra chamada maledicência. Vou contar até 3, fala comigo maledicência. 1, 2, 3. 1 Pedro 2,1 diz assim: despojando-vos, ou seja, alargando isso, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Diga para alguém perto de você, diga: maledicência. A palavra maledicência significa falar mal de alguém, tecer comentários não construtivos sobre uma pessoa. Deixa-me falar algo para ti, olhe para mim agora. Deus leva isso muito a sério, querido. Tem pessoas que acham, isso aqui é um pecadinho. Querido, isso é o suficiente para Deus aprovar ou reprovar uma pessoa. Você sabe a razão porque Deus escolhe José para ser pai natural de Jesus aqui na terra? A Bíblia não fala muitas qualidades a respeito de José, muitas coisas sobre ele, mas tem uma coisa que eu descubro na vida desse camarada José, sabe o que era? É que ele sabia controlar bem a sua língua e a sua boca. A história é que, certo momento, o Espírito Santo envolve a Virgem Maria, Maria engravida, enquanto José está noivo de Maria. Só tem um problema: José e Maria estavam esperando para fazer as coisas certas, ele não tinha seguido o conselho do espertão, e ele está pensando: eu vou casar, vou para a lua de mel em Gramado, e lá a barraca vai pegar fogo. Mas ele está esperando. De repente Maria chega com uma mensagem aqui no WhatsApp: Zé, preciso falar com tu. Zé fala: conta aí, já fiz a reservinha aqui no Booking, está tudo certo, mas eu estou grávida. Mas é do Espírito Santo, Zé. Gente,
Você consegue sentir algo brotando aqui chamado chifre? Vamos aqui, cadê os homens novamente aqui nessa noite? Homens. A tua mulher, que é tua noiva, que você só pegou na mão dela e pegou com carinho ainda, chega para você e fala assim: eu estou grávida, tá? Mas não se preocupe, é do Espírito Santo. Mano, quem que acredita nessa história? Eu confesso, se fosse eu, gente, eu ia dizer: sua safada. Querido, gente traída fica mordida. Tem a frase que fala aí no mundão, que é? Que chifre se paga com chifre. Gente traída, a gente vai para a rede social e fala: aquele vagabundo me trocou, ele é um safado, ele ainda vai morrer. Gente traída começa a difamar. Chega, você já ficou sabendo o que ele fez para mim? Você já ficou sabendo que aquela... Gente, ainda mais homem. Tem duas palavras que não deveriam existir no vocabulário dos homens. A primeira é impotência, a segunda é chifre. É um pepino. Essas duas coisas para os homens. E a terceira, tem mais uma, que é aquele teste de próstata. Também não deveria existir para o homem essas três palavras. Confesso para tu, graças a Deus nunca precisei. Jesus nos conforme, nos conserve assim, né? Você sabe o que acontece? A Bíblia fala que José, gente, olha o que José faz, olhe para mim aqui. José, quando ele ouve aquilo, ele não acredita em Maria. Ele faz: mulher, o que você fez, mulher? Eu te amava tanto, eu era o amor da tua vida, mas você vai me perder. Porque uma pessoa que não tem o mesmo caráter que eu tenho, não pode acompanhar a minha vida. Caráteres, queridos, se aproximam. Mateus, casei com um traste, casou com alguém parecido contigo. Vou falar para você, gente. Mateus, meu filho é um terror. Você acha que o quê? O cruzamento do alien versus predador vai dar o quê? Nossos filhos não são muito diferentes de nós. Sabe uma coisa que eu descobri, querido? Eu tenho tantas dificuldades parecidas com meu pai, tantas virtudes parecidas com ele. Você diz: não, quando eu crescer eu não vou ser assim. Você se torna tão parecido. José, ele chega e diz assim: você não vai mais ser a minha mulher. Mas José, gente, no meio da noite, ele arruma a trouxinha dele e ele vai embora. Sabe por que José sai no meio da noite? Porque ele não queria difamar Maria. A palavra difamar significa falar mal, cara. Quando José está indo embora, com aquele negócio, né, no coração dele, você fica imaginando, querido, o coração cortado, aquela dor da traição. Dizem que poucas dores são tão terríveis que nessa vida como a traição de alguém que você ama. Ele está indo, mesmo com a decisão de não falar mal, de repente aparece um anjo para ele e fala: José, deixa eu falar uma coisa para tu, a mulher está falando a verdade, amigo. Lajeando ainda, né? Ouve ela, porque ela está de verdade grávida do Espírito Santo. Gente, eu acho que nunca teve um cara tão aliviado na vida dele. Esse cara olha no espelho e fala: eu estou com mais cabelo. Esse cara fica animado, posta uma cara de feliz, status no Facebook, se ainda existe, se sentindo feliz. Mas esse cara não está só aliviado porque não foi traído. Esse cara acho que se sente aliviado: ainda bem que eu não difamei essa mulher. Entre tantas características, querido, que eu acho que Deus procura numa pessoa, Deus olhou em José, ele olhou José e pensou assim: é desse cara que eu preciso. Alguém que tinha a possibilidade de destruir a vida de alguém, alguém que decide fechar os seus lábios, se recusa a difamar, mesmo quando poderia fazer isso. Deus leva a sério a maledicência, cara. Isso é um pecado que faz muitas pessoas perderem a bênção de Deus. Tem pessoas que não sabem por que a sua vida não anda, mas é porque a sua boca profetiza apenas coisas ruins. O Espírito Santo, querido, está onde existe unidade. Jesus, ele ensinou que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada, água boa e água ruim. Jesus falou: aquele que usa bem da sua boca, do seu fruto comerá. Tem muitas pessoas que não sabem usar a sua boca, e por isso, querido, estão debaixo de um espírito de maldição. Algum tempo atrás alguém veio falar para mim: Mateus, não sei se você ficou sabendo,
Mas teve uma outra igreja aí que o pastor, com o microfone na mão, estava dizendo que você era o pastor do diabo. E nós temos que fazer alguma coisa contra esse cara. E eu falei, Ele não pode ficar assim, isso aí cabe processo, danos morais. O que você vai fazer? Eu falei, não vou fazer nada. Ele, mas como que não? Você tem que se defender. A sua reputação. Querido, aprendi uma coisa nessa vida: guarde o seu caráter e Deus vai cuidar da tua reputação. Quando você sabe quem você é em Jesus, cara, deixa eu falar para você, ninguém tem o poder de roubar aquilo que Deus colocou na sua vida. Sobre crítica, querido, eu aprendi uma coisa: se você não quer ser criticado, não faça nada na sua vida, porque a partir do momento que você começar a fazer alguma coisa, vão criticar você. Sobre críticas, não é o que fala, mas é quem fala. Eu ouço críticas, querido, na minha vida. Críticas me ajudam a crescer, críticas me ajudam a olhar para dentro de mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você: eu não ouço críticas de qualquer pessoa. Camarada é bom em criticar tudo, é bom falar mal de tudo, mas na verdade o camarada não construiu 1% na vida do que você construiu. Você espera ouvir uma crítica? A pessoa é a rainha do amor, o rei do amor, que quer dar conselho amoroso para todo mundo, mas a vida amorosa é arrebentada dessa pessoa. Querido, eu ouço conselhos, eu ouço críticas de quem tem autoridade para confrontar, para falar. Maledicência é uma coisa que tem destruído famílias, que tem tentado dividir igrejas, que tem tentado dividir relacionamentos, amigos, empresas, organizações. Tem lugares profissionais de trabalho que você já viu o que acontece? Um fala mal do outro na tentativa de crescer. Querido, eu e você vivemos debaixo de uma cultura de honra, e as nossas palavras, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se no meu coração existe honra, a minha boca não pode preferir outras coisas. Tiago nos fala: não faleis mal uns dos outros. Jesus foi mais longe. Olha o que Jesus falou, agora você vai ficar de cara. Mateus capítulo 6, 28, bendizei o que vos amaldiçoam. Uau! Orai pelo que vos caluniam. Gente, a tentativa nossa, sabe o que é? É a gente fazer justiça própria. Quando a gente fica sabendo, fiquei sabendo que aquele cara está falando, aquele cara está falando mal de você. O que é que esse cara vai ver? Vou pegar ele. Que Jesus está falando para você orar por aqueles que te caluniam. Orar não dizendo, Deus, manda para o inferno mesmo. Deus, arrependo com a vida desse desgraçado. Não, querido, é você orar desejando coisas boas. Sabe aquele teu ex, a tua ex, que até hoje você assim fica assim, tomara que se ferre, vai pagar cada centavo que me fez. Queria falar uma coisa para você: quando você perdoa de fato, você ora por essas pessoas e diz, Jesus, que vá bem esse traste, mas vá bem, que seja transformada pelo Senhor, que receba transformação para que seja abençoado. Por que isso é tão importante, querido? Agora eu venho para o desfecho da nossa mensagem aqui. Porque a terceira coisa que eu aprendo, e última, é cuidado com aquelas pessoas que você deixa te abraçar e te beijar. Tem pessoas que não querem te curar, tem pessoas que querem coçar a tua sarna. A Bíblia fala que Absalão abraçava aquelas pessoas, mas Absalão de verdade não queria ajudá-las. Absalão queria se promover em conseguir um exército para se rebelar contra o próprio rei Davi. Ouça novamente essa frase: cuidado com pessoas que não querem te curar e querem apenas coçar a sua sarda. Pessoas que muitas vezes verem que você está errado e mesmo assim ela concorda. Tanta gente às vezes vem falar para mim, Mateus, aquela pessoa fez isso, eu pergunto, o que você fez? As pessoas que nos amam, querido, são as pessoas que têm a coragem de olhar para a gente e dizer, você está errado, você não está fazendo certo. Mateus, eu não quero me indispor com essa pessoa, eu não quero parecer rude. Querido, na Bíblia, omissão é participação. Se você vê alguma pessoa falando mal de outra pessoa e você se cala, você está participando do mesmo pecado de maledicência que essa pessoa está fazendo.
Tenta vir falar mal de alguém para mim, que você vai ver a raquetada que você vai tomar. Não importa se a pessoa é ruim. Eu vou dizer, então, vou te pegar no teu braço, vamos lá conversar com essa pessoa, vamos tentar ajudá-la. Eis algo que eu aprendi na minha vida, querido. Eu trabalho com pessoas todos os dias, eu vejo virtudes e defeitos nas pessoas. Sabe algo que eu descobri? Eu só tenho a oportunidade de ver defeito no meu irmão, se o meu coração é para ajudá-lo. São coisas que muitos, querido, têm falhado em maledicência. Absalão abraçava e beijava aquelas pessoas, mas na verdade, ele não de verdade queria curar o coração delas, queria ajudar eles. Provérbios 27:6 é forte esse verso, porque fala que fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Querido, eu prefiro um amigo que me dê uma raquetada nas costas e diga: Mateus, eu amo você, por isso eu estou discordando de você, não fale dessa maneira, não age dessa maneira, não faça assim, do que aquele cara que fala para mim: você está certo, de injustiçado, né? O amigo, supostamente, que com beijos enganosos, Salomão fala. Algum tempo atrás eu ouvia falar a respeito da geração Nutella versus a geração raiz. Quem já ouviu falar desse negócio? Sabe o que a geração Nutella é, gente? É assim: está me julgando, só Deus pode me julgar. Geração Nutella. Sabe o que é a geração raiz? Está me confrontando e eu recebo em amor, eu vou mudar. Sabe o que a geração Nutella fala? Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Sabe o que a geração raiz fala? A minha liberdade termina quando começa a do outro. A geração Nutella sabe onde vai? Vai me surrar? Eu vou para o conselho tutelar. Sabe o que a geração raiz, gente? Só para quem é da geração raiz aqui, se tomava um tapa na rosca do ouvido e nem respondia. Querido, eu sou do tempo que o professor me deixou atrás de uma porta no grão de milho, de joelho. E aí se a gente abrisse a boca, e tinha medo de contar para a mãe, porque chegava em casa apanhava da mãe de novo. Deixa eu falar algo para você, querido. Se a gente não aprender a resolver nossos conflitos, tem pessoas aqui, querido, que você talvez tenha conflito com pessoas que você tem carregado amargura por muitos anos. Veja Absalão, passou 2, passou 3, passou 5 anos, a raiz de amargura começa a crescer, até o momento que eu vou falar para você, o que acontece com pessoas amarguradas, pessoas rebeldes, pessoas desleais. O final de todas as pessoas é o mesmo final. A Bíblia fala que o exército de Davi ia se encontrar contra o de Absalão. Obviamente Davi é um pai, querido. Você acha que um pai quer matar o filho? Davi ele fala: por favor, lutem contra o exército, mas não toquem no meu filho Absalão. Ele ainda amava Absalão, mesmo debaixo de tudo aquilo, querido. Coisa mais incrível que pais amam filhos, independentemente das suas atitudes. Já teve pessoa, querido, que eu vou falar para você, que eu investi na minha vida, amei, falou mal de mim, tentou me difamar, nunca conseguiu, porque eu cuido do meu caráter, Deus cuida da minha reputação. Mas deixa eu falar para você, a gente continua amando do mesmo jeito, a gente continua orando, querendo que vá bem. Absalão está sobre um cavalo, e a Bíblia diz que ele passa debaixo de uma árvore, um carvalho alto, ele fica preso naquele carvalho. Davi havia dito o quê? Não toque em Absalão. O líder do general de Davi, chamado Joabe, esse cara não vai poupar Absalão, cara. Quando ele vê Absalão preso na árvore, ele pega 3 lanças e crava no peito de Absalão. Ali Absalão perde a sua vida, ali ele morre, porque o final, querido, de todo traidor, o final de toda pessoa maledicência, o final de toda pessoa desleal, o final de toda pessoa com raiz de amargura, é a morte, querido, é a morte espiritual. Essa pessoa não vai produzir na vida dela, não vai avançar. Até o cavalo de Absalão abandona ele. Porque o que você planta hoje, querido, não se engane, você colhe amanhã. Essa palavra nos confronta, querido. Mas eu descubro que essa aqui é a chave que Deus quer abrir para abençoar muita gente aqui. Para muita gente aqui que você diz: Mateus, eu não estava sabendo.
Lá em casa, na minha família, os meus vizinhos lá, todo mundo intrigado. Falam mal de mim, eu falo mal do outro também sem dó. Querido, hoje é um dia que Deus ele quer trazer arrependimento. Se você tem andado no pecado de maledicência, querido, hoje Jesus ele está confrontando a sua vida, para que haja mudança, para que você seja abençoado. Mas eu e você precisamos estar alinhados com a nossa boca, com aquilo que está no nosso coração. Se hoje você precisa deixar que Jesus mude o seu caráter, querido, língua é questão de caráter. Talvez você herdou dos seus pais, sua mãe tinha uma matraca terrível. Vou falar a verdade para tu. Homens às vezes têm problemas com isso, mas eu vou ser sincero, querido. Irmãs, controle a sua língua. Nós precisamos aprender a deixar o Espírito Santo nos dirigir. Por último, Jesus fala: quem controla a sua língua, controla todo o seu corpo. Quem não consegue nem controlar a sua língua, quem dera, controlará o resto. Eu creio que Deus quer nos abençoar hoje, que a gente possa aprender com o exemplo de Salomão, a gente pode aprender com exemplos ruins, para que a gente possa viver uma vida abençoada, mas aprender com José, que foi um homem íntegro, um homem de caráter, um homem aprovado por Deus. Quantos querem ser aprovados por Deus? Fica de pé, eu quero só fazer uma oração contigo nessa noite.